Hoje, quer dizer, eu nem sei se hoje é a Páscoa, né? Mas hoje a palavra vai ser sobre isso. Vai ser sobre a Páscoa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 12, para começar. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Êxodo 12. A partir do primeiro verso. Amém? Vamos ler então. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Assado no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue. Passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem a reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem as festas dos pães sem fermentos, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, nos guia nesta noite, meu Pai, para compreender cada vez mais da tua palavra, cada vez mais de quem o Senhor é, meu Pai. Senhor, coloca os nossos corações, meu Pai, voltados diretamente para Ti, meu Pai, que a nossa mente esteja voltada a Ti, meu Pai. Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui nesta noite, meu Pai. Que este culto seja direcionado a Ti nesta noite, meu Pai. Senhor, que cada coração que aqui está, meu Pai, seja tocado pela Tua palavra, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. E que a gente não saia daqui, meu Pai, como a gente entrou, mas que a gente saia totalmente avivado, totalmente renovado, totalmente quebrantado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu atrapalho. É Páscoa, né? A gente está na Páscoa. E para começar, eu quero fazer 2 afirmações bombásticas. A primeira, o coelho da Páscoa não existe. Me perdoem estragar
Isso. E a segunda é que coelho não bota ovo. Então, não faz sentido nenhum. Quanto mais de chocolate, né? O coelho não é pé de cacau, né? É, e a segunda é que a Páscoa que nós comemoramos não tem nada a ver com o cristianismo. A verdade é essa. A Páscoa que nós comemoramos, ela não tem a ver com Cristo ressurreto. A Páscoa que nós, eu digo, povo brasileiro, né, em geral, é uma Páscoa que ela nem se passa pelo caminho judaico, ela nem se passa na tradição judaica, que é onde a Páscoa nasceu, que é onde a Páscoa começou. Então, fica meio estranho. Eu até escrevi uma pergunta, pô, o que é a Páscoa? Qual que é a Páscoa que muitas pessoas estão comemorando lá fora? Que ideia de Páscoa é essa? Sendo que a Páscoa é algo direcionado para o próprio Deus, é algo direcionado a algo que Deus fez. E quando chega lá fora, é um coelho que bota ovo de chocolate, sendo que isso é impossível. É uma comemoração estranha e uma comemoração que nega a sua própria raiz. E a gente, querendo ou não, a gente aqui está tentando voltar à raiz. E a Páscoa é a celebração do quê? O que comemoramos ou o que comemoram nessa Páscoa? E aí eu escrevi: o Pentecoste é quando há um derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos barra apóstolos. Porém, o Pentecostes se chama Pentecoste porque ocorre 50 dias após a Páscoa. Então, até o derramar do Espírito Santo tem uma conexão com a Páscoa. Só que a gente comemora um coelho que bota ovo de chocolate. Mas quando o Senhor batizou aqueles homens que estavam lá no Sinédrio, né, se eu não me engano, quando o Senhor derrama o Espírito Santo sobre eles, quando o Espírito Santo vem sobre eles e vem como vento forte e muda a vida deles, muda a vida daquela nação e muda a vida de milhões de pessoas até chegar a nós, e ainda vai mudar a vida de milhões de pessoas até a volta de Jesus Cristo, isso tem uma conexão com a Páscoa. Só que não sei se vocês, tirando a parte nossa cristã, se vocês enxergam como eu enxergo, mas parece que a Páscoa e o Espírito Santo de Deus não se conectam muito na nossa cultura. Parece que a Páscoa e todo o movimento que Deus fez para nós estarmos onde nós estamos não se conecta muito porque a nossa cultura não quer conectar isso. A nossa cultura não quer conectar que a Páscoa, digamos, hoje é a Páscoa, daqui a 50 dias tem um derramamento do Espírito Santo poderoso que vai mudar o mundo. A nossa cultura parece que ignora totalmente isso. Parece que ignora que se nós estamos onde nós estamos foi porque houve uma Páscoa e a partir dessa Páscoa, 50 dias depois, Jesus Cristo, 50 dias não, 40 dias, não. Houve a Páscoa, Jesus ressuscitou na Páscoa e Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Depois desses 40 dias com os discípulos, ele subiu aos céus e 10 dias depois que ele subiu aos céus, veio o Pentecoste. Então, a Páscoa ela se conecta com o Pentecoste. Acabei de falar o que eu ia ler depois. Então, o próprio Pentecoste está amarrado à Páscoa, de certa forma. Durante mais de 1000 anos antes de Jesus, todos os anos os judeus matavam um cordeiro e celebravam em família a libertação do Egito. Eles celebravam para se lembrar do que Deus havia feito. E aí a gente entra aqui em Êxodo 12. Êxodo 12 é a descrição disso que acontece aqui. É a descrição do que ocorre durante esses 1000 anos, ou mais de 1000 anos, até chegar em Jesus. Que é o quê? O povo, ou a gente pode voltar até um pouquinho antes, né? Vamos voltar um pouquinho antes. Josué, bisneto de Abraão, ele vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele vai como escravo. E nós sabemos tudo o que acontece até ele se tornar um governador. E ele se torna um governador lá. E depois toda a família, todos os judeus vão para lá também. Toda a família dele vai para lá. E lá eles fazem morada. Só que Deus já havia falado para Abraão que o povo, que a descendência dele ia se tornar escrava em um lugar. E José está lá. E ele virou governador. E quando ele vira governador, eles podem viver tranquilamente, só que aí vai passando uma geração, passa outra geração, até que levanta um faraó que não sabe quem é José.
E quando esse faraó levanta e ele não sabe quem é José, ele pega o povo judeu e torna eles escravos. A primeira coisa que eu acho interessante nisso, que eu nem anotei aqui, é que, olha que incrível, tem uma geração tão entregue ao Espírito Santo de Deus, tem uma geração que compreende tanto a Deus, que quando ela chega nessa terra, ela se torna governadora nessa terra. Só que quando vem as outras gerações, e essas outras gerações se esquecem do que a primeira fez, eles acabam se tornando escravos nessa mesma terra onde eles já foram governadores. Então, nisso a gente aprende um pouquinho sobre gerações, que tem gerações lá atrás que eram tão entregues ao Espírito Santo de Deus que governavam. Só que hoje em dia tem gerações que estão tão fracas que estão sendo governadas, que estão se tornando escravas. Creio que todo mundo sabe que Billy Graham, ele aconselhava o presidente dos Estados Unidos na época dele. Hoje em dia, qual cristão está aconselhando algum presidente em algum lugar? Nenhum. A verdade é essa. Mas aí se tornam escravos, e Faraó torna eles escravos. E durante 400 anos eles são escravos naquele lugar. Durante 400 anos eles estão sobre a mão do Egito, sobre a mão pesada de Faraó, e eles estão sofrendo naquele lugar. Só que aí chega um dia, quando Moisés nasce, que o Senhor escuta a oração daquele povo, e o Senhor se apresenta a Moisés, e o Senhor fala: Moisés, está na hora de libertar esse povo. Vamos libertar esse povo. E aí Moisés vai para libertar o povo, e a gente sabe que tem toda aquela conversa com o Faraó, e que tem as 10 pragas. E aqui, no verso 12, ainda não chegou a 10ª praga, ela só foi anunciada ainda. Ela ainda vai acontecer, que é a morte dos primogênitos, que é quando o coração de Faraó não aguenta mais o que está acontecendo, e é quando o Faraó percebe que o Deus de Israel é muito mais poderoso do que todos os outros deuses do Egito. E aí ele desiste dos judeus e ele libera os judeus. Mas o Senhor anuncia que vai ter essa 10ª praga. E quando o Senhor anuncia que vai ter essa 10ª praga, que vai ser um ataque feroz contra o mundo, um ataque feroz contra os judeus, o Senhor, nesse mesmo momento, ele estabelece uma festa de comemoração. O Senhor está falando: Moisés, vai acontecer algo poderoso no mundo, vai acontecer algo poderoso no Egito, e vai abalar o Egito inteiro, ao ponto de os animais serem afetados por isso. Mas para vocês vai ser uma festa maravilhosa que vocês vão comemorar por todos os séculos, por toda a eternidade. E a primeira coisa sobre isso, Moisés, é que vocês vão precisar sacrificar um cordeiro. Mas no verso 12:2 eu acho interessante isso aqui. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, a partir do momento que vocês estão sendo libertos, Moisés, é o começo de tudo para vocês. Esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Aqui é o start da vida dos judeus, é onde começa tudo, que é esse dia da Páscoa. E aí vocês vão precisar de um cordeiro, e vocês vão sacrificar esse cordeiro. E quando vocês sacrificarem esse cordeiro, a família vai ter que comer esse cordeiro inteiro. E se ela não conseguir comer esse cordeiro inteiro, ou se um cordeiro for muito para essa família, que ela divida com as outras famílias que estão próximas. E se mesmo assim não conseguirem comer, que queimem no fogo. Batido foi esse. Que queime no fogo. E esse cordeiro tem que ser um cordeiro, entre aspas, especial. Tem que ser um cordeiro imaculado, tem que ser um cordeiro de 1 ano. E após vocês sacrificarem esse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta. Vocês vão demarcar essa casa. E quando vocês demarcarem essa casa, e o meu espírito, e o espírito de morte passar sobre essa casa, vocês não serão atingidos. Quem está nessa casa não vai ser atingido pelo espírito de morte. Outra coisa que é interessante é que o Senhor fala para Moisés: quando vocês forem comer, vocês comem apressadamente. Não comam devagar, mas comam apressadamente. Quando vocês estiverem na Páscoa, estejam vestidos com roupas de sair. Porque a partir do momento que terminou a Páscoa, vocês já vão estar livres. Vocês já vão poder sair do Egito, vocês já vão poder caminhar para fora. Porque a partir do momento da Páscoa, vocês já são livres. Vocês não estão mais debaixo da mão de Faraó. Então, pela fé, aquele povo comeu o cordeiro.
e eles comeram vestidos para sair, vestidos para ir embora do Egito, calçados para ir embora. E pela fé aquele povo pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta de sua casa. Então, a Páscoa, ela fala sobre a libertação do povo de Deus da escravidão. A Páscoa, ela fala sobre quando Deus olhou para o seu povo e o seu povo estava cativo no Egito, e o seu povo era escravo no Egito. E quando Deus olhou para isso e esse povo clamou ao Senhor, o Senhor libertou esse povo. Então, a Páscoa que nós deveríamos comemorar e que os judeus comemoram e que todo mundo no mundo que se diz cristão, que se diz conhecer Jesus Cristo, deveria comemorar uma Páscoa de libertação. Eu já fui escravo um dia no mundo, eu já fui escravo de tantas coisas, mas agora não, agora eu sou livre, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para salvar a minha vida. Aqui em Êxodo 12 seria: nós estávamos no Egito, nós estávamos sobre a mão de Faraó, nós estávamos sendo açoitados todos os dias e fazíamos serviços para eles. Só que não, agora o Senhor nos libertou. E o Senhor marcou as nossas casas para que as nossas casas não fossem atingidas por um espírito de morte, mas que houvesse vida nas nossas casas, que houvesse comunhão nas nossas casas, por isso o compartilhamento do pão. Então, a Páscoa, ela é sobre a libertação do povo de Deus da escravidão. E aí, com isso em mente, a gente vai para João 1, 29. Então, em Êxodo 2, a Páscoa fala sobre a libertação de um povo escravo pelo poder e pela mão santa do Senhor Jesus, pela mão santa de Deus. Em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, em meio ao Jordão, João Batista, em meio a uma multidão, ele olha e aponta: Gente, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E essa frase, ela expande o significado do Cordeiro para as nossas vidas e para a vida dos judeus. Essa afirmação vai de encontro a uma memória social e cultural daquele povo. Qual memória social e cultural daquele povo? A memória social e cultural de que o Cordeiro é um animal de sacrifício, e que o Cordeiro é um animal de sacrifício que foi morto para libertar o povo, para proteger o povo da morte, quando o espírito de morte passou sobre o Egito. E essa é a memória cultural, uma memória de apresentar também anualmente um cordeiro imaculado, perfeito e valioso, para representar um símbolo da libertação daquele povo por intermédio de um Deus forte e poderoso sobre aquela nação. Porém, a partir dessa afirmação de João Batista, ou João o Batista, agora há uma nova possibilidade, uma nova realidade que é apontada no horizonte dessa afirmação, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João vem dizer é histórico e atemporal. Ele vem dizer que agora é uma nova realidade que se estabelece. Se antes havia um medo da escravidão do Egito, da mão forte de Faraó, agora há outra realidade que já existia também, porém não sabiam ou não haviam interpretado, que é a escravidão, não somente do Egito, mas sim de toda a artimanha de Satanás e do próprio pecado, que nos mantém cativos, que o problema não era só o Egito, mas sim também a nossa carne que nos mantém cativos. Então, quando João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está falando que eles foram sim libertos por aquele Cordeiro lá no Egito, mas que há algo mais ali, que não é somente o Egito que nos tornava cativos, mas a nossa própria carne também nos torna cativos. As nossas concupiscências, né, se eu não estou me enganando na palavra, sobre aquilo que a nossa carne nos leva, também nos torna cativos. Então não é somente uma escravidão de correntes físicas, mas também há uma escravidão de correntes espirituais.
Mas a afirmação, ela traz agora a apresentação do Cristo Messias, Filho de Deus, como único e suficiente sacrifício, porque não é mais necessário nenhum outro sacrifício. Não precisa, porque ele se auto-apresentou e se auto-entregou. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados, para a libertação do Egito, seja um Egito físico ou seja um Egito espiritual. Então João está falando: vocês podem não estar mais sobre a mão do Egito, mas e aquilo que ocorre espiritualmente? E os vícios que te acompanham? Nós, como povo, nós vivemos sim no Egito e nós não estamos mais pisando na terra do Egito, só que nós agora somos escravos de outras coisas e nós precisamos ser libertos dessas outras coisas também. E para sermos libertos dessas outras coisas também, um cordeiro vai ser sacrificado. E eu vos apresento o cordeiro que vai ser sacrificado, o cordeiro que vai ser morto. Então, eu não anotei o texto, não. Mas aí, eu sei onde está o texto, graças a Deus. E aí a gente pula um pouquinho mais para frente em João. E aí em João 19, 28. Em João 19, 28 está escrito: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então bebedaram esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então, João, ele mostrou esse cordeiro. Só que o cordeiro vivo ali não traria essa salvação, então era necessário que esse cordeiro morresse. E Deus enviou Jesus para que ele morresse pelos nossos pecados e que ele morresse para a nossa salvação. E Jesus, ele veio para se entregar pelos nossos pecados e pela nossa salvação. E isso é tão nítido que Jesus está aqui na cruz e aqui diz que ele entregou o Espírito dele. Não que Jesus morreu, acabou, não. Ele entregou o Espírito dele, então ele poderia continuar ali. Ele diz: está consumado, ele diz: está concluído, está finalizado. Isso daqui é a mesma morte que ocorre com o cordeiro lá em Êxodo 12. É a mesma morte, não somente a mesma morte que ocorre lá no cordeiro em Êxodo 12, mas a mesma morte também que ocorre lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e o Senhor sacrifica um animal para tampar as vergonhas de Adão e Eva. Então há todo um caminho de sacrifício para que a vergonha e o pecado do homem fossem tampados. E aí chega num ponto onde essa vergonha e esse pecado ele está tão grande que o próprio Cristo tem que descer na terra para ser sacrificado, para tampar essa vergonha e para tampar esse pecado. E ele desce em amor e ele diz: está consumado, está finalizado. Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer para que eles fossem remidos e para que eles fossem salvos. Eu estou na cruz para concluir aquilo que começou lá em Gênesis. Eu estou na cruz para representar aquele animal que foi morto lá. Eu estou na cruz para representar aqueles que foram mortos em Êxodo. E eu estou na cruz para representar todos que continuaram sendo sacrificados até esse exato momento. Só que agora nenhum outro animal precisa ser sacrificado. Eu concluí essa boa obra. Eu consumi, está consumada essa boa obra. Eu finalizei essa boa obra. Não é mais necessário outros sacrifícios, porque eu me sacrifiquei e eu sou suficiente diante de tudo. Porque eu sou como esses cordeiros que foram sacrificados. Eu sou
É, não, minha anotação aqui está horrorosa. Mas eu sou suficiente, muito mais do que todos os outros. Eu sou santo, eu sou puro, imaculado, sem nenhuma mancha. Eu sou o sacrifício perfeito. E eu sou a conclusão de tudo isso. E aí Jesus morre na cruz, está consumado. E aí ocorre essa morte na sexta-feira. E no sábado não acontece nada. No sábado é um silêncio. Porque o Cristo ressurreto, porque o Cristo que ainda não está ressurreto aqui, né? Mas porque o Cristo morreu. Porque o Cristo entregou o corpo dele para que nós possamos ser salvos. E aí lá em Lucas 24, eu só anotei Lucas 24. Lá em Lucas 24, a partir do primeiro verso, está escrito: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então, lá em Gênesis o homem peca. Lá em Gênesis o Senhor... Lá em Gênesis o homem peca. Lá em Gênesis o Senhor tampa a vergonha desse pecado do homem. E o homem continua vivendo, só que o homem continua em pecado após pecado, pecado após pecado. E lá em Gênesis ainda, o Senhor faz uma representação do que ele iria fazer aqui na cruz. Quando ele fala para Abraão, Abraão, é o seguinte: você vai pegar a coisa mais importante que você tem agora, que é Isaac, e você vai entregar ele para mim no monte, você vai sacrificar ele para mim no monte. E Abraão vai, quando Abraão vai sacrificar, o Senhor não permite que Abraão sacrifique. Abraão só estava testando a fé de Abraão. Lá em Êxodo, Josué se torna governador mediante a mão do Senhor sobre a vida dele. O problema é que gerações futuras que vêm não são gerações entregues ao Senhor como Josué era. Então aquele que era governador começa a ser governado. E quando eles se tornam escravos, eles começam a clamar ao Senhor para que o Senhor os salve, para que o Senhor os liberte. Então Moisés nasce, o Senhor coloca Moisés como libertador daquele povo. E antes daquele povo sair daquele lugar, antes daquele povo ser liberto, o Senhor fala para eles sacrificarem um animal, o sacrifício da Páscoa. E aí a gente vem ao que significa Páscoa, o que significa a palavra Páscoa, que é passagem, travessia, é algo da desesperança para a própria vida. Então a Páscoa é passar por cima. Quando o Senhor está falando a Páscoa, o Senhor está falando: Moisés, você vai falar para o povo pintar os umbrais da porta, porque quando o meu espírito vier, Páscoa, ele passará por cima das suas casas, ele vai atravessar por cima das suas casas e ele vai direto para a casa daqueles que não me honram. Ele vai direto para casas daqueles que não me querem, daqueles que negam que eu sou o Senhor Deus. Então a Páscoa é esse passar por cima. Então ocorre o sacrifício daquele cordeiro e esse sacrifício começa a ocorrer anualmente e começa a acontecer no tempo para a remissão de pecados do povo. Só que se está acontecendo anualmente para remissão de pecados para o povo, significa que anualmente o povo continua pecando e anualmente um cordeiro precisa ser sacrificado. Até que chega João Batista e fala: ei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vai consumar o que começou lá em Gênesis, o que vai finalizar aquilo que começou lá em Gênesis com Abraão, o que ocorreu em Êxodo, o que tem acontecido até hoje, é Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno.
E aí Jesus vem e Jesus tem toda aquela vida maravilhosa que ele teve, e ele morre na cruz, e ele diz: está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito. E aí as mulheres vão lá, como está escrito aqui, as mulheres vão lá para quê? As mulheres vão lá para velar o corpo de Jesus. As mulheres vão lá para ver um corpo morto. As mulheres vão lá para ver alguém que já viveu, só que agora não vive mais. E quando elas chegam lá, a pedra já não está mais no lugar que ela estava. A pedra significa lei. Então a lei não está mais ali atrapalhando assim encontrar, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E aí elas entram para ver como está lá dentro, e quando elas entram, cadê o corpo? Cadê o corpo que eu vim velar? Cadê o corpo que eu vim admirar? Cadê o corpo daquele que não tem mais vida? O que é que está acontecendo? E quando elas saem, quando elas olham lá fora, tem dois homens com vestes brilhantes. E esses dois homens dizem aquilo que o Espírito Santo de Deus tem que nos dizer todos os dias, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem que dizer para a sua igreja todo dia, que é o quê? Ele, ele não, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ele ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isso é o que o Espírito Santo tem dito à igreja há mais de 2000 anos. Só que a igreja ainda insiste em ficar procurando em homens mortos, em pessoas mortas, a glória da salvação, sendo que a glória da salvação está em Jesus Cristo, aquele que está vivo e que vai viver eternamente. Ele vive, ele ressuscitou. A morte para ele foi só uma passagem, foi a Páscoa, onde ele passou por cima com a sua glória, com o seu poder e com a sua mão poderosa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É isso que o anjo disse para elas. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, principalmente na época de Páscoa. Mesmo que quem está lá fora não está comemorando a Páscoa que deveria ser comemorada, que é essa passagem, que é essa ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que é a mão poderosa de Deus, que é a nossa libertação e a possibilidade de salvação que somente Jesus Cristo entrega. Isso é a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É quando Jesus vem e ele fica 40 dias com seus discípulos. É quando Jesus vem e confronta aqueles homens que estão indo para Emaús. É quando Jesus diz: para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? Vamos cear de novo. Vamos cear novamente. E quando ceiam novamente, eles olham e falam: esse é o Cristo. Como que a gente não se ligou antes? Como que a gente não enxergou isso antes? Como que a gente não viu ele antes? Só que está tão concentrada na morte, está tão concentrada na morte, que se esquece da vida que Jesus traz. Que se esquece da vida que Jesus é. Ele morreu sim na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é como aqueles cordeiros que foram mortos lá atrás, eles estão mortos, mas Jesus não. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E essa é a nossa palavra, essa é a boa nova que nós anunciamos. Ontem a gente falou sobre boa nova na casa da irmã Graça. Essa é a boa nova que nós anunciamos. Cristo vive. E Cristo reina para sempre. Independente se as pessoas acham que não, independente se tem ateu que está falando que não, que estão falando, Cristo vive e reina para sempre. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa comemoração de Páscoa. É nisso que nós acreditamos e é nisso que nós temos o nosso coração em certeza. Que a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória ao teu santo nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas.
Senhor, eu peço que o Senhor nos revela, meu Pai, cada vez mais sobre essa Páscoa para a gente, meu Pai. Sobre essa ressurreição de Jesus Cristo, meu Pai, dentre os mortos, meu Pai. Isso que nos salvou, meu Pai, isso que nos trouxe vida novamente, meu Pai. Senhor, guia os nossos corações para mais perto de Ti, meu Pai. Guia os nossos corações para mais perto da Tua presença, Senhor. Senhor, que nós estejamos rendidos a Ti, meu Pai, todos os dias, meu Pai. Que nós estejamos rendidos a Ti, meu Pai, a cada hora, a cada momento, meu Pai, dos nossos dias. Senhor, que nós não sejamos, meu Pai, mais escravos do Egito, meu Pai. Que nós não sejamos mais escravos da nossa carne, meu Pai. Que nós não sejamos mais escravos, meu Pai, dos nossos desejos, meu Pai. Mas que nós venhamos entender que nós estamos libertos disso, meu Pai. Que nós somos livres disso, meu Pai. Graças ao Teu Filho Jesus, meu Pai. Então que a gente venha se aproximar, meu Pai, cada dia mais de Ti, Senhor. Que a gente venha se aproximar cada vez mais de Ti, meu Pai. E que em nossas casas, meu Pai, tenha esse sangue, meu Pai. Que nós, como casa sua, meu Pai, nós tenhamos esse sangue, meu Pai. Então, Senhor, nos guia, meu Pai. E que nós, meu Pai, estejamos vestidos, meu Pai, para partir, meu Pai. Que nós estejamos vestidos, meu Pai, para sair, meu Pai, desse Egito, meu Pai. E para ir para Canaã prometida, meu Pai. Para ir para a terra que o Senhor nos prometeu, Senhor. Então, Senhor, preencha os nossos corações, meu Pai, com o Teu Espírito Santo e com Tua mão em nós, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. E mais uma coisa sobre a Páscoa. Hoje nós a conhecemos como Santa Ceia, não mais como a Páscoa judaica. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês a estarem de pé em nome de Jesus. Vou fazer um adendo aqui acerca da ministração do irmão. Irmão, me dá licença, tá, irmão? Eu gostaria, durante a minha fala, eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos, curvassem a tua cabeça diante daquele que é todo poderoso na tua vida. Ele, como o irmão pregou, o Cordeiro Pascal. Ele é a remissão de pecados. O irmão acabou de falar agora aqui que a nossa Páscoa agora é a ceia do Senhor. E quando fala lá em Êxodo, celebrai a Páscoa, assai, sacrificai um cordeiro, assai e comei-o apressadamente, isso significa que esse cordeiro, ele já foi sacrificado. Alimentai-vos dele apressadamente, saciai-vos do cordeiro pascal que é o Senhor Jesus. É por meio dele que nós temos a remissão de pecado. É por ele que estamos aqui. Ele é o sacrifício vivo sobre a nossa vida. Então, neste momento, eu quero convidar a igreja a comer, se alimentar apressadamente do corpo de Cristo. O sacrifício feito pela remissão de pecado da humanidade, por aqueles que se entregam a Jesus. Leva o teu pensamento agora cativo a Ele. Sacia-se do seu corpo. Ei, usai do sangue dele derramado para passar nos umbrais da porta. A porta é a sua pessoa. Para que o anjo da morte não passe e o destrua. Saciai do corpo de Cristo, que Ele é a palavra, Ele é o verbo. Saciai dele.
Entrega a sua vida agora para Jesus. Olha para Ele. Arrependam-se. Toma posse da sua salvação. E celebre essa Páscoa, essa passagem no qual Jesus realizou por meio da sua vida. Não a celebremos como o mundo celebra. Não a celebremos como está mostrando aí no meio da sociedade. A nossa Páscoa é totalmente diferente. Ela é íntima, ela é particular. A nossa Páscoa, ela tem valor. A nossa Páscoa, ela tem significado. A nossa Páscoa, ela tem direção, ela tem princípios. É ela que devemos nos alimentar, nos saciar e celebrar. Celebrar é o quê? Alegria, é festa. O inocente morreu, mas nós somos salvos por ele. Então não é momento de tristeza, não é momento de chegar no túmulo e procurar um corpo. Mas é momento de chegar a ele, encontrá-lo vivo, vivo, mas aonde? Dentro de nós. Celebra agora, você aí no particular, eu aqui no particular com ele, vamos celebrar. Vamos celebrar esse Cristo, vamos celebrar esse Cordeiro Pascual que ele foi entregue, ele se entregou. Esquece o ovo de Páscoa, esquece o chocolate, esquece o coelhinho, não foi coelho que foi sacrificado, não foi coelho. Cristo é superior a qualquer sacrifício realizado. Pai, nesse momento, Senhor, na particularidade do nosso ser e unido com a igreja do Senhor na mesma fé, celebramos aqui, ó Pai, neste lugar, a Páscoa, embora possa não ter sido nessa época, Pai, como o irmão falou, como o pregador nessa noite falou, Pai, mas de certa forma, Pai, ela existiu para que celebrássemos. Então nós tiramos esse momento, Pai, para celebrar essa Páscoa, Senhor. Nos alegrar por meio de Cristo, por meio da salvação, pela redenção dos nossos pecados, Pai, da nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela maravilha do Senhor, Papai. Por essa passagem, Pai, que transforma a vida, restaura, que testifica, Senhor, o teu nome, que testifica, Pai, o teu poder. Ó Pai querido, Pai amado, nós agora nos beneficiamos, ó Pai, do corpo de Cristo, nos alimentando da tua palavra, que foi ministrada nessa noite, Pai. Nós nos alimentamos da palavra, Senhor, nessa noite, do corpo, Pai, entregue. Nós nos alimentamos, Papai, em nome de Jesus. Selamos também, Pai, pelo sangue de Jesus, essa palavra no nosso ser, Papai, no nosso corpo, em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não somos merecedores, Pai, de tanta graça, de tanto amor, Pai. E o teu amor nos alcançou. E o Senhor estipulou sobre a nossa vida, Pai, esse império, Pai, para que tenhamos vida, Pai, vida e abundância na gloriosa presença de Jesus. Celebramos aqui, Pai, nessa noite, essa passagem, Senhor, nos alimentando apressadamente, Pai,
para que possamos sair depressa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prontos, papai. Queremos estar prontos, Senhor. Sempre prontos para nos alimentar de Cristo. Sempre prontos, papai, para falar e anunciar de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. E colocamos diante de Ti a nossa vida, nossa família, Pai. E o nosso futuro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o irmão falou, como o pregador ministrou, vamos celebrar a Páscoa, mas não essa Páscoa aí fora. Não essa Páscoa mundana, mas a verdadeira Páscoa. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador, esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre, e toda a igreja diz, amém. E de paz, e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista, em nome de Jesus. Amém? E não esqueceis, passa ano, entra geração, sai geração, mas vamos sempre celebrar o Cordeiro que é Cristo. Amém? Glória a Deus.